Olá, pessoal! Meu nome é Regiane, eu sou professora de Química. Sejam todos bem-vindos para a nossa aula do componente curricular Equilíbrio em Movimento. Esse componente curricular, ele faz parte do aprofundamento Corpo, Saúde e Linguagens, que é da Unidade Curricular Corpos em Movimentos, Cultura e Ciência, Unidade Curricular 1. Pessoal, para a aula de hoje, a gente vai estudar a habilidade 02, que diz levantar e testar hipóteses sobre variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e ou processos tecnológicos com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, utilizando procedimentos e linguagens adequadas à investigação científica. Apresenta também a habilidade do currículo paulista, a 103, que ela pede para analisar e representar com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia, de movimento, para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas ou em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. O objetivo da aula de hoje é apresentar para vocês esse componente curricular, né, que é equilíbrio em movimento, retomar as químicas que vocês já estudaram lá na primeira série e investigar as diferentes definições da palavra equilíbrio. Então, para começo de conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre esse nosso componente, tá? Qual é o objetivo do nosso componente? Antes de tudo isso, pessoal, a Pro vai pedir uma coisa para vocês. A proposta é que, durante esse semestre, durante essas nossas aulas, a gente elabore um diário de bordo. O que seria esse diário de bordo? É um caderno ou uma matéria aí que vocês vão separar para anotarem todas as observações que vocês tiverem durante as aulas. Então, se de repente ali você levantou alguma hipótese, você respondeu alguma questão que a Pro fez aqui ou que o seu professor fez na sala de aula, você anota no seu diário de bordo. Surgiu alguma dúvida ou alguma ideia nova, você também anota no seu diário de bordo. Esse diário de bordo, ele vai mostrar como foi o seu percurso, como você fez esse processo investigativo, que é o que pede esse nosso componente. O seu professor, se ele achar pertinente, ele pode utilizar esse diário de bordo como um instrumento avaliativo. Então, ele pode compor sua média final. Então, ele é um instrumento que também pode te ajudar ali na sua nota final, tá? Além de favorecer o seu aprendizado. Para começar esse diário de bordo, eu vou pedir para você fazer o seguinte. Então, você vai colocar ali, primeiro, a data, o dia que você está assistindo essa aula, certo? Colocou a data ali, beleza. Depois, você vai colocar onde você está assistindo essa aula. Você está assistindo essa aula da sua casa, você está assistindo essa aula da escola. Então, anota ali, onde você está assistindo essa aula. E o terceiro passo, você vai anotar ali qual é o tema dessa aula. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o componente. Então, o nosso tema é o componente, certo? Vamos falar o que esse componente equilíbrio em movimento, ele traz, ele tem por objetivo de apresentar para vocês durante esse semestre. Então, ali, ó, equilíbrio em movimento, ele tem o objetivo de investigar e analisar reações de equilíbrio químico. Então, a gente vai investigar e analisar essas reações em N momentos, principalmente em dinâmicas relacionadas à saúde, ao corpo humano. Os objetos de conhecimento. O que são esses objetos de conhecimento? O objeto de conhecimento, pessoal, são os conteúdos que vão ser trabalhados durante as aulas. Então, eu listei aí os objetos de conhecimento que esse componente ele contempla. Então, ele contempla reações químicas, a química dos músculos, transformações, energia química, ligações químicas, força de interação interpartículas, rapidez das transformações químicas, equilíbrio químico, analisando fadiga e acidose muscular, certo? Então, como vocês viram, esse componente, ele está bem ligado ali à dinâmica do corpo, né?
Por que a dinâmica do corpo? Porque a gente tem um componente que ele está interagindo entre a área das linguagens. Então, ali vocês vão ter um aprofundamento também em componentes ligados a essas áreas. Então, vocês vão ver ali a parte da arte, a parte da língua portuguesa, da educação física. Então, está todo mundo ali ligado. E cada componente traz uma proposta relacionada ao tema central. Retomada. Então, para começar a nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma retomada. Para essa retomada, eu preciso que vocês já estreiem o seu diário de bordo, já coloquem aí as anotações. Quando a gente fala ali em reações químicas, lembra que a gente estudou na primeira série reações químicas? Então, eu preciso que vocês elenquem aí quais reações químicas você conhece. Você conhece alguma reação química? Você lembra o que tem que acontecer para ser classificado como uma reação química, como uma transformação química? Então, coloque aí, conhece, não conhece? Cita até um exemplo. Ah, eu conheço a reação tal, a reação tal. Outra pergunta, o que são reações reversíveis e o que são reações irreversíveis? Se prestar atenção, o nome já diz, né? O que seria uma reação reversível e o que seria uma reação irreversível. Eu espero que vocês tenham anotado aí o que vocês entenderam por reações químicas, que vocês estudaram o ano passado, estudaram também no ensino fundamental, e o conceito de reversível e irreversível, certo? Agora, então, a gente vai retomar esse assunto. O que seria uma transformação química? Uma transformação química, a gente sabe que para ela acontecer, eu tenho que ter o meu reagente. O que é o reagente? São as substâncias que eu tenho no início da transformação. Então, no início da transformação, eu tenho o meu reagente. Esses reagentes, eles vão sofrer alguma reação e, através dessa reação, eles vão formar o produto. Então, seria isso, é uma transformação que forma um produto diferente. Por que a Pro está focando nessa palavra diferente? Porque para ser caracterizado como reação química, o produto formado, ele tem que ter composição diferente do produto inicial, do reagente. Por exemplo, ali, se eu tiver uma garrafa de água, certo? Eu tenho uma garrafa de água, eu coloco essa minha garrafa de água no congelador. O que vai acontecer naturalmente com a minha água, ela estando lá dentro do congelador? Ela vai congelar, não vai congelar? Ela vai passar para o estado sólido. Eu posso falar que essa é uma transformação química, que ali aconteceu uma reação química? Não posso. Por que eu não posso? A minha água, ela não é formada por H2O? Só que quando ela está ali no estado líquido, a organização dela, ela é mais soltinha, é diferente. Quando eu coloco ela no congelador, esse meu H2O, essa minha água, ele continua sendo H2O, só que ele mudou a organização. Ele ficou mais organizado e passou a estar no estado sólido. Então, isso é uma transformação, mas é uma transformação física. As transformações químicas ocorrem quando o começo, o reagente, é diferente do final, que é o nosso produto. Um exemplo, quando você pega uma folha de papel, você pega essa folha de papel e você queima essa folha de papel. Se eu pensar na folha de papel que eu tinha antes e no resultado que me sobrou após essa combustão, eu consigo perceber que a composição é bem diferente. Então, aí sim a gente tem uma transformação química, certo? Essa transformação química, ela pode ser reversível ou irreversível. É o que a gente pode observar aí, ó, nesse slide que está aparecendo para vocês. Então, ó, transformações químicas, as reações químicas, são aquelas que resultam na formação de uma nova substância. Se eu observar a primeira reação que aparece, que a gente tem o CH4, o que é esse nosso CH4? Ele é o gás metano. Se vocês olharem com atenção, vocês vão ver que aí, entre parênteses, aparece a letrinha G. Essa letrinha, ela indica o estado físico dessa substância. Então, esse meu metano, ele está no estado gasoso. E essa queima, ela só acontece porque a gente tem o nosso comburente, que é o oxigênio. O oxigênio também está no estado gasoso, por isso que aparece o Gzinho. Nessa interação, nessa reação de combustão, são formados ali dois produtos.
O primeiro produto é o dióxido de carbono, ou gás carbônico, como a gente costuma falar, né? Se observar, apareceu o Gzinho, porque ele também, nessa transformação, ele sai no estado gasoso. E água, que é o H2O. A água, ali, ela sai na forma ou líquida ou de vapor, tá? Tudo vai depender da situação. Então, nessa queima do gás metano, a gente tem como reagente o metano e o gás oxigênio. Como produto, eu tenho o gás carbônico e a água. Então, observaram que o começo e o final são diferentes? Então, sim, é uma transformação química, beleza. Na reação que aparece abaixo, a gente tem a decomposição do óxido de cálcio, que é esse CaCO3, né, que ele está no estado sólido, então ele é um sólido, ele é um pó. Então, esse meu óxido de cálcio, ele se decompõe, esse meu carbonato de cálcio, ele se decompõe e forma o óxido de cálcio. Esse óxido de cálcio, ele também vai ter ali como produto o meu gás carbônico. Se a gente olhar bem para essas duas transformações, o reagente está diferente do produto, então sim, temos duas transformações químicas. Mas observem, a seta que aparece na reação de cima, ela é diferente da seta que aparece na reação de baixo, né? A seta da reação da combustão do gás metano, ela só tem um sentido, que a gente fala que é o sentido direto. Isso indica que essa nossa reação, ela é irreversível, ou seja, o reagente vira produto e ele não consegue mais voltar até a composição de antigamente, a composição anterior. Então, é uma reação de um sentido só, reação irreversível. A reação de baixo, ela aparece uma seta dupla, aparece para o sentido direto e para o sentido inverso. Então, esse nosso carbonato de cálcio, que se transformou em óxido de cálcio e gás carbônico, ele pode sim voltar a reagir e voltar a ser o carbonato de cálcio. Então, é uma reação que a gente classifica como reação reversível. Ela tem duplo sentido. Ela tanto tem a possibilidade do reagente virar produto, como do produto se decompor e voltar a ser o nosso reagente. Então, gravem aí bem a diferença, que ela vai ser muito importante para a gente dar continuidade na nossa sequência aí, para a gente trabalhar o nosso componente equilíbrio em movimento. Pessoal, aí eu apresento para vocês a definição, né, como já foi falado, né, que as reações irreversíveis, os reagentes, eles são convertidos em produtos e não ocorre no sentido inverso. Então, ela só ocorre no sentido direto, como o exemplo do gás metano. E a reação, por sua vez, a reação reversível, ela ocorre nos dois sentidos, né? Então, esse carbonato ou o reagente, ele vira produto, mas o produto também pode voltar a ser reagente. Então, essa reação, ela é contínua, ela sempre está acontecendo. Vamos observar aí a imagem que a Pro trouxe. A Pro trouxe imagens relacionadas à palavra equilíbrio. Então, na primeira imagem, eu tenho ali uma balança, né, que ela está em equilíbrio, os dois pêndulos lá estão na mesma altura. Eu tenho uma moça ali fazendo yoga, né? Ela também está bem equilibrada, né? Olha lá. Ela está sobre os braços, né, com as pernas para o ar. Então, ela também passa uma impressão de equilíbrio. A bailarina na pontinha dos pés, né, também equilibrada, bem na pontinha dos pés. Um menino na corda bamba, embora ele pareça um pouco assustado, mas ele também demonstra ali a palavra equilíbrio. Ele está equilibrado sobre a corda bamba. E duas moças andando de bicicleta, onde uma ajuda a outra a manter o equilíbrio. O que é importante observar dessas imagens, né? Que o equilíbrio, ele aparece em N contextos, né? Mas ele sempre está ligado a uma relação de estabilidade, talvez de igualdade, coisas relacionadas assim. E será que na química, esse equilíbrio, ele também tem essa mesma ideia, ele também passa essa mesma ideia, ele também traz essa mesma definição? Vamos ver aí a definição da palavra equilíbrio. A palavra equilíbrio, ela pode ser definida como
estado do sistema cujas forças que sobre ele agem se contrabalançam e se anulam de maneira mútua. Ou seja, ele vai receber força de forma igualitária e ele vai se contrabalancear. Então, não vai pender nem para um lado nem para o outro. Outra definição, cujas quantidades se apresentam de modo igual. Daí seria o caso da nossa balança, né? Que apareceu ali com quantidades iguais. Proporção harmoniosa, então ali a gente consegue ver quantidades parecidas, né? Então não tem nada que destoe. Ou então a relação de igualdade, né? Quase que sintetizando todas essas outras definições que a gente viu. A parte de equilíbrio que a gente vai estudar aqui na química, ela vai ser um pouquinho diferente e a gente vai construir isso. Então, o que eu tenho que guardar, o que eu tenho que anotar aí no meu diário de bordo? Equilíbrio. Quando a gente fala a palavra equilíbrio, o que vem na minha cabeça? Quando a gente trabalha a palavra equilíbrio, sempre acaba acontecendo ali, de vir na nossa cabeça, uma relação de igualdade, né? Então, a palavra equilíbrio, ela está muito ligada à relação de igualdade. A gente viu que tem dois tipos de transformações químicas. A transformação que ela é irreversível, que ela só acontece num sentido, que o reagente vira produto e a reação ela simplesmente acaba. A gente viu também que tem um outro tipo de reação, que é a reação reversível. Essa reação reversível, ela acontece nos dois sentidos. Então, o nosso reagente, ele vira produto e o nosso produto, ele vira reagente. Agora, a Pro traz uma novidade para vocês, a palavra equilíbrio químico. Onde será que essa reação de igualdade e que essas reações que foram apresentadas, elas se encaixam, elas se encontram? Então, é isso que a gente vai estudar nesse componente. A gente vai ver várias reações onde acontece, onde ocorre o equilíbrio químico, né? Já deu para ter uma ideia. Reações que elas são irreversíveis. Vocês acham que ela pode entrar em equilíbrio? É possível que esse equilíbrio químico aconteça com elas? Se ela vai só em um sentido, a gente vai ter algum dia alguma relação de igualdade? Então, esse tipo de reação não acontece com reações irreversíveis. Então, é bom lembrar disso. A gente não vai estudar nesse componente reações irreversíveis. O nosso foco nesse componente vão ser as reações reversíveis, certo? E a gente vai aprender a entender quando e como esse equilíbrio ele ocorre, beleza? Pessoal, eu trouxe para vocês uma proposta de desdobramento. O que seria essa proposta de desdobramento? São questões para vocês discutirem aí com os seus colegas, discutirem aí com a turma, discutirem aí com o seu professor, a respeito de tudo que a gente falou nessa nossa aula. O que são essas questões? Primeira coisa, a gente falou um pouco do nosso componente. O nosso componente, ele está relacionado à saúde, está relacionado a movimento, está relacionado a artes, mas também traz essa pegada aí das reações que acontecem no nosso corpo. E a pergunta é a seguinte, o que mais influenciou sua escolha para este aprofundamento? Então, vale uma reflexão, né? Quando você fez a opção por cursar este aprofundamento curricular nesse semestre, o que motivou você a fazer essa escolha? Então, faça essa reflexão de forma séria mesmo. Motivou o quê? Porque tratava de componentes que eu gosto, ou então, às vezes, você foi motivado por um outro motivo externo. Vale essa reflexão, porque vocês estão no primeiro componente, virão mais componentes. Então, essa reflexão, ela tem que levar sempre em conta qual é o projeto de vida de vocês. Como você espera que esse aprofundamento curricular, ele auxilie você no seu projeto de vida? Ele vai colaborar com o seu projeto de vida? Como que ele vai colaborar com o seu projeto de vida? E agora, este componente, equilíbrio em movimento, ele colabora com o seu projeto de vida? Faça essa reflexão, discuta com os pares e não esqueça de anotar no seu diário de bordo. E para finalizar o mural da professora, né? O que aprendemos? A gente aprendeu o que vamos estudar neste componente, reações químicas reversíveis e irreversíveis
e diferentes definições para a palavra equilíbrio. E o que vem por aí? O equilíbrio químico propriamente dito. Gente, brigadão, até a próxima aula!